Olá, professora. Olá, professor. Seja bem-vindo à nossa Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre Teoria e Prática. Eu sou o professor Fernando Vendrame Menezes, professor de História da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande e atualmente lotado na Gerência do Ensino Fundamental e Médio na Secretaria de Educação de Campo Grande. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias para a implementação do referencial curricular de História, documento este que foi construído ao longo do ano passado, de 2019, e a partir desse ano passou a nortear as práticas pedagógicas dos professores da rede municipal de Campo Grande. Como subtema, nós temos o uso de documentos históricos na elaboração de atividades para o ensino de História. Dada a necessidade do contexto atual e também, é claro, pensando nas práticas dos professores em sala de aula, nós vamos buscar trabalhar alguns exemplos e algumas possibilidades para que os documentos históricos sejam abordados como um recurso didático para pensarmos as nossas aulas e, mais especificamente, para elaborarmos atividades voltadas à aprendizagem dos nossos alunos. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Bem, como pontos de pauta para essa nossa conversa, nós vamos buscar desenvolver com vocês os seguintes pontos. Primeiro, a abertura, né, a apresentação minha e depois dos próximos palestrantes. Falaremos um pouco sobre a atuação do professor no atendimento remoto aos alunos, dos professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Vamos apresentar uma sugestão de instrumento de registro da aprendizagem dos alunos, buscando atender às necessidades específicas desse momento. Na sequência, falaremos sobre o uso de documentos históricos como recurso didático e a atitude historiadora, conforme proposta pela BNCC. Depois, na sequência, como elaborar atividades usando documentos históricos, possibilidades e exemplo prático. E, por fim, o encerramento com alguns recados para as etapas seguintes dessa formação. Próximo, por favor. Para que a gente possa falar sobre a atuação do professor da REME no atendimento remoto dos alunos, é preciso nos reportarmos a algumas normativas que buscam regulamentar e regular a forma ou as formas como os professores podem e devem agir nesse período em que as aulas presenciais estão suspensas. Para tanto, eu gostaria de abordar com vocês o conteúdo, ou pelo menos parte do conteúdo, de dois documentos normativos. O primeiro deles é a Resolução CEMED número 203, de 6 de abril de 2000, e o segundo documento é uma CI circular número 142, SUPED-CEMED 2020, de 6 de abril de 2020. O primeiro documento, a Resolução 203, ela dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas presenciais nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências quanto à organização das aulas remotas. O que eu gostaria de destacar sobre esse tópico, em relação à Resolução 203, é o parágrafo 4º do artigo 3º, que diz sobre a responsabilidade do professor na elaboração dos cadernos de atividades, de forma a contemplar os conteúdos programáticos para abranger todos os dias letivos em que as aulas presenciais estiverem suspensas. Então, esse parágrafo, ele traz uma primeira responsabilidade, ou ele caracteriza uma primeira responsabilidade dos professores em relação à atuação a sua atuação, né, nesse período remoto. O segundo documento, a CI circular número 142, ela traz no seu anexo, né, algumas orientações e busca
fazer alguns ajustes em relação às atribuições de cada um dos segmentos dentro da unidade escolar, ou seja, atribuição da direção escolar, atribuição da equipe técnico-pedagógica, atribuição dos professores, ou seja, qual é o papel de cada um desses segmentos nesse período em que as aulas estão suspensas, as aulas presenciais estão suspensas, e busca também indicar alguns parâmetros para que os alunos possam ser atendidos da melhor forma possível nesse momento. Sobre essa CI, eu gostaria de registrar os tópicos 3.8 e 3.8.1, que são os tópicos que fazem parte da seção do documento que fala sobre as ações dos professores ou das atribuições dos professores. O tópico 3.8 diz o seguinte: é responsabilidade do professor entregar o registro das atividades desenvolvidas semanalmente para a equipe técnico-pedagógica, ou seja, supervisor escolar, orientador educacional, coordenador ou apoio pedagógico. O item 3.8.1 diz que os registros semanais deverão ser enviados por e-mail para a equipe técnico-pedagógica, tendo em vista que serão subsídios para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, tanto no período remoto quanto no período após o retorno das aulas presenciais, e também para o preenchimento do diário de classe e do livro-ponto, né, que registra a frequência dos docentes. Então, vejam que esses dois documentos eles são muito importantes no sentido de orientar e de dar um sentido para a atuação do professor durante esse período de atendimento remoto aos alunos. Próximo tópico, por favor. Bom, pensando nessa regulamentação e pensando também, é claro, na necessidade, principalmente, do professor criar mecanismos para registrar a aprendizagem dos alunos durante esse período de suspensão de atendimento online, né? E também pensando que os documentos normativos indicam a responsabilidade do professor de semanalmente disponibilizar, né, para a sua equipe pedagógica os registros desse acompanhamento, nós apresentaremos para vocês, professores e professoras, uma sugestão de instrumento de registro de aprendizagem. Nós sabemos que as escolas, cada escola desenvolveu uma dinâmica própria para poder fazer o seu atendimento aos alunos, para organizar a elaboração dos cadernos de atividade, para que os professores possam interagir com os alunos de forma remota, seja por aplicativos como o WhatsApp, ou pelo Facebook, por blogs, pelo Google Classroom, enfim. Cada escola criou uma sistemática, uma dinâmica, uma logística própria para conseguir atender da melhor forma possível os alunos e os pais desses alunos, os responsáveis, durante esse período de suspensão das aulas. Esse documento, né, esse instrumento de registro, essa sugestão de instrumento de registro que nós apresentaremos aqui para vocês, ele se pauta nos seguintes tópicos. Primeiro, o acompanhamento das atividades, ou seja, de que forma o professor vem fazendo esse acompanhamento semanal, né, e quais os instrumentos, quais os mecanismos, quais as ferramentas que ele está se valendo para fazer esse acompanhamento. Qual é o feedback que ele está tendo dos alunos nesses acompanhamentos, ou seja, como está sendo a interação com os alunos em relação ao esclarecimento de dúvidas, a explicação de atividades, de conteúdos e tudo mais. O retorno dos cadernos de atividade, ou seja, como está sendo feito o retorno desse caderno de atividades, se os professores estão conseguindo já fazer as correções ou não, pontuar, por exemplo, quais as dificuldades de aprendizagem que já podem ser observadas a partir tanto dessa interação remota quanto das correções dos cadernos de atividade, e também aqueles conteúdos que os professores já começam a observar que possivelmente deverão ser retomados quando do retorno das aulas presenciais. É importante destacar o seguinte: essa sugestão de instrumento de registro, bem como o conteúdo dessas normativas que eu falei anteriormente para vocês, nós iremos disponibilizar no nosso blog.
nesse momento da nossa conversa, nós estamos apenas passando essas orientações, né, retomando e reforçando essas orientações, mas depois elas estarão presentes, né, na sua íntegra no nosso blog. Tá ok? Na sequência, o professor Leandro dará continuidade com vocês. Olá, pessoal. Eu sou o professor Leandro, professor de História também, atualmente lotado na gerência do ensino fundamental e médio, na GFEM, CEMED. E hoje vamos comentar um pouco sobre o ensino de História por meio do uso de fontes históricas na elaboração das atividades, né? Então, ou seja, a maneira como eu, né, professor, profissional da história, posso propor alternativas pedagógicas respaldadas no uso dessas fontes, ok? Antes de qualquer consideração, nós temos no slide uma clássica citação do Le Goff, né, referente à concepção de documento histórico. Então, de acordo com o Le Goff, não existe um documento objetivo, inócuo, primário. O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. É um produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de forças que detinham o poder. Só a análise do documento, enquanto monumento, permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. Bom, essa passagem do Le Goff eu a considero muito relevante para pensarmos o documento não como fruto do acaso, né? Mas sim produto de uma sociedade que o engendrou. Nessa perspectiva, então, nós, professores, precisamos olhar com desconfiança e desconstruir esse documento, na perspectiva, né, do Le Goff. E como eu posso fazer isso pensando, né, no trabalho com essas fontes em sala de aula? Como eu posso interrogar essas fontes? A partir de algumas perguntas elementares, tais como: quem a criou? Quando ela foi criada? Por quem ela foi criada? E por que, né, ela foi preservada? Tá? Então, essas perguntinhas são perguntas básicas que nos ajudam, né, na interpretação dessas fontes históricas. É importante também lembrar, pessoal, apenas de passagem, que essas ponderações do Le Goff resultam em uma discussão cujo início se deu na primeira metade do século XX, né, não somente com a escola dos análises, mas também com outras correntes historiográficas, que buscavam pôr em xeque, naquele momento, a concepção do documento como prova, né? Então, naquele momento, o documento escrito e oficial, a esse tipo de documentação se atribuía o status de verdade contestável. Então, sendo assim, as revisões historiográficas, né, ao longo do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, trouxeram, melhor dizendo, o reconhecimento de novos sujeitos históricos a partir de novos problemas, novos objetos. Então, as tradições, as crenças, os valores de uma determinada sociedade, os aspectos do cotidiano, todas essas formas de registro passaram a ser consideradas fontes históricas, né? Através de novas abordagens também e perspectivas. Próximo slide, por favor. No próximo slide, nós temos, conforme a BNCC, né, no âmbito do ensino de história, o que a BNCC nos coloca, né, que é fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documento, escritos, iconográficos, materiais, imateriais, capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. Pois bem, o trabalho do professor na sala de aula, conforme foi dito anteriormente, né, ele deve se respaldar pelo uso das fontes. Através dessa passagem, nós verificamos que não apenas as fontes escritas, elas, né, não deixaram de ser importantes, mas também agora eu posso explorar em sala de aula, na minha atividade, outras tipologias documentais,
né, tais como as fontes imagéticas e auditivas, né, entendendo a fonte histórica como testemunho de um tempo e de um lugar específico, né? Entender essa fonte, como que os grupos que a forjaram, por exemplo, idealizavam a sociedade em que viviam, tá? Continuando então a leitura do slide, esta perspectiva insere-se no que a BNCC identifica como atitude historiadora, entendida como uma forma possível de pensar o presente e o passado por meio da mediação e da indagação dos documentos históricos. Nesse sentido, quem faz essa mediação? Somos nós, professores, né? Nós, professores, que realizamos essa mediação, que procura o quê? Desenvolver no aluno essa perspectiva chamada, de acordo com a BNCC, atitude historiadora, né? Mas o que vem a ser essa atitude historiadora a ser desenvolvida no aluno, né? Pelo aluno? É levá-lo a refletir sobre o cotidiano, sobre a sua realidade, a partir da problematização e a maneira como que os conteúdos históricos eles se articulam com a fonte em estudo, né? Sendo pensada essa fonte como parte do aluno, parte de sua vivência, parte do sujeito, e cujos temas presentes na fonte possam que se aproximar desse aluno, né, por meio do exercício de se criar um diálogo entre o momento presente e o passado. Importante também ressaltar que, ao se apropriar de uma fonte em sala de aula, o professor, nós professores, melhor dizendo, não podemos cometer alguns equívocos, né, tais como justificar o uso de fontes de naturezas distintas para tornar a aula mais atraente, por exemplo, ou então de tornar o que está distante mais próximo, né? Não que esses objetivos não sejam importantes, mas eles não devem sobrepor, desculpa, à construção dos conhecimentos históricos a partir do questionamento dessas fontes. Então, pessoal, o questionamento da fonte, a problematização, é uma ação muito importante para nós, enquanto profissionais, e para o aluno também. Próximo slide, por favor. No contexto atual de aulas remotas e elaboração de cadernos e atividades, como uma forma de abordagem dos conteúdos do referencial curricular de História, usar documentos históricos como recurso didático pode ser uma estratégia válida para o desenvolvimento da atitude historiadora. Próximo slide, por favor. Obrigado. Nesse slide, nós temos uma tabela, né? Uma tabela é uma ferramenta, né, que serve para auxiliar o nosso trabalho, né, em sala de aula, na elaboração das atividades, quando formos escolher algumas fontes, né, e a relação delas com os conteúdos que pretendemos trabalhar. Observando essa tabela, da esquerda para a direita, a primeira coluna ali, eu vou ter uma diversidade de fontes documentais, né? Eu tenho fotografia, música, eu tenho jornais e revistas, mapas, cinema, né, literatura. Nas próximas colunas, na linha horizontal, né, eu tenho os 3 períodos da história do Brasil. Quais são esses períodos? O período colonial, o período imperial e o período republicano. Bom, como que eu vou olhar para essa tabela, né? Por várias situações. Por exemplo, eu quero estudar o período imperial a partir de uma fonte daquele momento. Então, qual fonte eu vou ter para esse período? Um exemplo, né? A fotografia, tá? A fotografia que foi uma invenção da segunda metade do século XIX, né? Ela pode ser esse tipo de registro eu vou ter nesse momento, né? Eu posso estudar um aspecto desse período imperial a partir da fotografia, tá? Então eu posso usar a fotografia tanto no período imperial como nos próximos períodos adiante. Outra situação, eu quero trabalhar com jornais e revistas, né? Parte da imprensa. Qual período eu posso trabalhar com esse tipo de documentação? Então, agora olhando para a documentação para escolher o período, tá? Então, é o período imperial também, tá? Então, no período imperial eu já vou ter
jornais e revistas, né, no finalzinho ali do século, no começo do século XIX, desculpa, e eu posso também trabalhar com esse tipo de documentação no período republicano. Daí nós temos outra situação, né, que é o caso do cinema. Por exemplo, o cinema, professor, professora, é uma fonte que eu posso trabalhar nos três períodos, né? No período colonial, no período imperial e no período republicano. Porém, eu tenho que tomar alguns cuidados quando for trabalhar com cinema, né? Por exemplo, ficar atento ao ano de produção do filme, no caso do filme, né? O ano de produção. Por exemplo, eu quero trabalhar a sociedade da capitania de Pernambuco, né, no período colonial, a partir de um filme, tá? Então, eu preciso levar em consideração o ano de produção desse filme, o tempo de produção dele, né, e o tempo que é rememorado, no caso, o período colonial. Então, o cinema, ele trabalha com essas diferentes temporalidades, e nós, enquanto profissionais, né, da história, precisamos estar atentos também, tá? Não apenas atentos ao período relembrado, representado, né, mas atentos também ao ano de produção da obra, no caso. Ok? Aí eu vou ter outra situação também, para finalizarmos essa parte, as pinturas e arte, né? Então, a arte ela é de longa data, então eu vou ter em todos os períodos, né? Então, eu vou ter, independente da linguagem, do tipo de linguagem, as manifestações artísticas, elas aconteceram e ainda acontecem. Tá ok? Obrigado. Passo agora a palavra. Pronto. Agora, então, dando sequência a esse conteúdo, né, ou esse assunto, a esse tema que nós estamos tratando na nossa formação de hoje, sobre o uso de documentos históricos em sala de aula, eu gostaria de trazer algumas especificidades em relação ao pensar um conteúdo de história, pensar uma atividade de história para esse conteúdo a partir do uso das fontes históricas. Por favor, o próximo slide. Um procedimento que é bem importante no momento em que estivermos pensando a construção de uma atividade a partir de documentos históricos é estabelecer objetivos para aquela atividade. Ou seja, eu preciso fazer uma inter-relação entre o conteúdo, o documento histórico e o que eu espero que o aluno desenvolva de conhecimento, ou no caso do nosso referencial, a habilidade que estará relacionada a esse conteúdo e a esse documento histórico. Então, veja que um dos primeiros, se não o primeiro passo, para se pensar a elaboração de uma atividade a partir do uso de documentos históricos, é o estabelecimento de objetivos para essa habilidade. E para pensar o objetivo dessa habilidade, eu preciso também, a princípio, delimitar qual habilidade, ou seja, qual conhecimento, qual conteúdo será abordado dentro daquela habilidade. Para desenvolver esse procedimento, alguns passos, né, ou algumas ações, elas são possíveis. Eu posso, por exemplo, pensar em critérios, né, quais critérios serão necessários para que o aluno realize essa atividade. O que não é indicado é que, para se pensar uma aula ou uma atividade de história usando documentos históricos, não usar o documento como uma testemunha de verdade, ou seja, tentar dizer com o documento que o que está expresso nele é verdade, né? Quando nós sabemos, e isso já foi muito bem explanado anteriormente, nós sabemos que o documento é o produto de uma determinada relação histórica, onde estão envolvidas diferentes relações de força, diferentes interesses, e o documento é uma expressão de todo esse processo. Então, nós não podemos cair na tentação de usar a fonte histórica como uma comprovação de verdade ou para reforçar aquilo que já está escrito em algum outro lugar, como, por exemplo, o livro didático ou algum outro texto. Próximo slide, por favor.
Bom, então, pensando nessas ações possíveis para que a gente possa construir uma atividade usando documentos históricos, é sempre importante pensarmos em comandos, né, que vão direcionar a nossa atividade a partir do objetivo que foi estabelecido. Esses comandos, eles podem ser, primeiro, um comando de descrição, ou seja, para destacar, né, para que o aluno, na realização da atividade ou durante a realização da aula em si, para que o aluno destaque as principais informações contidas naquele documento. Pode ser um comando de identificação, ou seja, para que o aluno possa explorar os elementos que compõem aquele documento, identificando, por exemplo, qual a sua natureza, qual o seu suporte, enfim, as características da sua materialidade. Próximo slide, por favor. Uma outra ação possível é a de localização, ou seja, a busca por situar o documento dentro do processo histórico a qual ele se refere. Então, fazer todo esse processo de identificar, por exemplo, as relações de força, os interesses divergentes, enfim, que estão expressos no documento e que estão também, o que foram também produzidos na produção daquele material. Então, entender o documento histórico como o produto de um processo histórico. Essa é uma ação de localização do documento histórico. E, por último, um último comando seria o comando de análise, que seria um comando mais complexo, né, e que poderia, inclusive, envolver os comandos anteriores. Na análise, o aluno ele busca estabelecer as relações e contextualizar o documento no processo histórico, né, da sua produção, e também é possível que nesse procedimento de análise o aluno estabeleça as relações entre passado e presente ou presente e passado, né, fazendo esse diálogo entre, por exemplo, a sua realidade social e o contexto histórico daquele documento. Agora sim, a professora Larissa dará sequência com vocês. Olá, tudo bem? Sou a professora Larissa e darei continuidade à nossa formação. Nós agora faremos a elaboração de uma atividade a partir de um documento histórico. Devemos lembrar que esse método que nós utilizamos é a teoria da resposta ao item, que é como as provas do Enem, do Enseja e do SAEB são elaboradas. São as avaliações de larga escala. Na elaboração da nossa atividade, nós faremos em 3 etapas. A primeira etapa é a escolha desse texto base e, posteriormente, a escrita do enunciado e das alternativas. Pode passar, por favor. O nosso texto base, que será o nosso documento histórico, ele deve apresentar algumas informações necessárias para a resolução da atividade. Nós não podemos inserir vários acessórios ou utilizá-lo apenas como uma mera ilustração, porque isso pode levar o nosso aluno a acabar se confundindo. A outra questão também é que nós não podemos colocar textos muito longos que vão demandar um longo tempo de leitura para ser resolvido essa atividade. Pode passar. Então, nós vamos escolher qual será nosso enunciado, vamos escrever esse enunciado. Nós temos que ficar atentos a alguns parâmetros, por exemplo, alguns termos que nós devemos evitar. Exceto, errado, não, ou termos absolutos como tudo, sempre, totalmente, absolutamente. E lembrando que o nosso enunciado, ele precisa ser claro, objetivo, para que o aluno possa resolver essa questão. A outra importante informação que a gente tem é que a gente pode construí-lo a partir de uma ou mais orações e não devemos apresentar informações adicionais ou complementares ao nosso texto base.
Ao contrário, ele deve considerar exatamente as informações previamente oferecidas. O nosso enunciado, ele pode ser uma pergunta ou mesmo ele pode ser uma afirmativa que será complementada com a alternativa correta. Pode passar o próximo slide. As alternativas, nós temos essas alternativas que são possibilidades de respostas para a nossa atividade. Nós temos o gabarito, que é a resposta correta para a nossa atividade. Esse gabarito ele não pode deixar nenhuma dúvida, ele tem que ser inquestionável. Também temos os nossos distratores. Os distratores, eles indicam as alternativas que não são corretas, que não respondem à nossa atividade. Perdão. Porém, eles precisam ser plausíveis, tá? Eles precisam dialogar com o texto base, com o enunciado, eles devem parecer corretos. Por favor, o próximo slide. Para que a gente possa desenvolver, construir a nossa atividade, primeiramente nós precisamos escolher uma habilidade do referencial curricular da REM de 2020 e nós também precisamos colocar um problema, uma situação problema que seja resolvida. A habilidade que nós escolhemos para essa atividade é a habilidade número 22 do 8º ano e ela vai tratar sobre o papel, discutir o papel das culturas letradas e não letradas e das artes na produção da identidade do Brasil do século XIX. Qual é o conteúdo? Será as teorias raciais do século XIX e a construção da identidade nacional. Próximo slide, por favor. Para isso, a gente precisa também colocar qual é o nosso objetivo, o que nós pretendemos com essa atividade. Nós analisaremos um quadro do Modesto Brocos, que é um documento que expressa uma visão da formação da nossa sociedade, da identidade brasileira, que é uma ideia do branqueamento racial. Qual é o critério que nós vamos utilizar? O que nós esperamos do nosso aluno? Que ele seja capaz de identificar nesse quadro elementos que indiquem justamente esse branqueamento racial que é descrito pelo pintor, e também que faz parte da sociedade naquele momento, o pensamento que era vigente no final do século XIX e início do século XX. Podemos passar o próximo slide, por favor? Temos aqui o nosso documento histórico, que será o nosso texto base. É muito importante que, além de uma imagem ou um texto nítido, de qualidade, nós coloquemos uma legenda e dentro dessa legenda as referências da nossa obra. O Modesto Brocos, ele é um pintor espanhol, radicado aqui no Brasil, professor de Belas Artes na Escola do Rio de Janeiro, e com essa obra, Redenção de Cã, ele ganha a medalha de ouro naquele ano de 1895, pelas qualidades atribuídas pela academia ao seu quadro. A gente pode observar que esse quadro ele é muito realista, ele é praticamente a imagem, é a fotografia de família, é a imagem da sociedade brasileira naquele momento. Então nós temos aqui 4 elementos, 4 personagens, a anciã, que é uma negra retinta, que ergue as mãos para o céu em sinal de agradecimento. Nós temos do lado oposto uma figura masculina, um homem branco, provavelmente europeu, e nós podemos afirmar isso pelas suas vestes e por ele estar calçado. E esse homem, como a gente pode observar, ele lança um olhar para a criança que está no colo da mulher. Essa mulher que está ao centro da imagem, ela provavelmente é filha da anciã, é uma mulher que já tem os traços branqueados e tem ao colo uma criança, um bebê. A gente pode observar nesse quadro
que ele tem várias composições, poderíamos fazer a contextualização dessa obra, né, que muitos o consideram como uma obra que retrata aquela ideologia vigente do darwinismo social, a ideologia do branqueamento, de que a sociedade brasileira, em 3 gerações, com esses casamentos interraciais entre imigrantes europeus e os afro-brasileiros, a nossa sociedade ela iria embranquecer, literalmente, né? Essa colocação, ela é daquela época, né? E ela vem para legitimar as questões da exploração imperialista dos europeus no continente africano e também para explicar as desigualdades sociais na América entre negros e brancos. O próximo slide, por favor. Aqui nós temos o nosso enunciado. Como a gente pode perceber, é um enunciado breve, objetivo, né? Ele é composto de uma oração que é uma afirmação incompleta e que uma das nossas sentenças irá completar essa afirmação. Por isso, inicialmente, a vogal, o artigo está em letra minúscula, porque ele vai completar a nossa sentença, tá? Nós temos que nos atentar também para que para que as frases tenham uma extensão parecida, né? Que não nenhuma ou outra destoe, uma frase escrita muito longa, outra mais curta, que o gabarito ele não pareça muito atraente, né? Então, essas frases, elas precisam dialogar entre si, e no próximo slide a gente vai perceber que elas tratam do mesmo assunto. Próximo slide, por favor. Pode passar? Obrigada. Volta, por favor. Obrigada. Aqui nós temos a nossa atividade como um todo, e vocês podem perceber que ela possui os 3 elementos, o enunciado, o nosso texto base, que é o documento histórico, a legenda, né? E os 4 itens que são as nossas alternativas. Eu vou ler o enunciado. No quadro A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, está presente. Alternativa A. A valorização do modo de vida sertanejo como expressão da identidade nacional. Alternativa B. A ideia de branqueamento racial como forma de progresso para a sociedade. Alternativa C. A defesa do papel da mulher como genitora do futuro da nascente nação. Letra D. A devoção religiosa em agradecimento pela saúde da criança ao centro do quadro. Nós temos aqui as 4 alternativas, 3 delas são os distratores e uma delas será o nosso gabarito. Qual era o nosso objetivo lá atrás? De que o nosso aluno pudesse indicar, perceber nessa obra elementos da ideia de branqueamento racial da sociedade brasileira. Então, o nosso gabarito é a letra D, a ideia de branqueamento racial como forma de progresso para a sociedade brasileira. Em nosso blog, nós teremos textos e mais atividades para explorar melhor esse documento histórico e sugestões de outras atividades. Obrigada e eu espero que vocês estejam se cuidando. Fiquem todos bem. Passo a palavra agora ao professor Leandro. Muito bem, obrigado, Larissa. Próximo slide, por favor. Bom, então já finalizando a nossa live, né, seguem alguns repasses importantes, tá? Então, a nossa live, ela foi estruturada
a nossa formação, melhor dizendo, foi estruturada em 3 etapas, né? A primeira, a live, já terminando, e a segunda etapa se refere à leitura do texto a ser disponibilizado no dia 30/7 no blog da equipe de História, tá bom? E a terceira etapa e última diz respeito à realização da atividade, né? Consiste na elaboração dessa atividade a ser enviada. Bom, pessoal, eu espero que a nossa formação possa ter contribuído, né, de alguma forma para a prática docente, cada um de vocês. E obrigado pela atenção e participação de todos e todas. E até a próxima live. Muito obrigado.